Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, este lugar que nos acolhe, onde tem sido consagrado há 18 anos para a nossa adoração, para o nosso louvor a Deus, para você prestar o seu culto ao Senhor. Aqui viemos com o intuito de ofertar a Deus, cada um de nós somos como sacerdotes, que vamos apresentar a nossa oferta de adoração a Deus. E que assim, que a graça do nosso Senhor seja sobre todos nós. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não num salmo. Normalmente eu tenho o hábito de ler um salmo, ou como pela manhã hoje li Isaías 53, mas eu quero ler com os irmãos os 6 primeiros versículos do capítulo 4 da carta aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Paulo aqui faz um apelo, um pedido. E antes de nós orarmos, eu quero destacar alguns aspectos aqui. Isso é muito importante para nós quanto igreja. Dentro daquilo que Paulo queria trazer quanto consciência cristã para os irmãos, da importância da unidade, da comunhão. Aos irmãos em Éfeso, também é importante para as nossas vidas. Não é diferente para cada um de nós. Diz assim então os 6 primeiros versículos do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. De que forma? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade. Olha que importante. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavra do apóstolo Paulo, que então ele trabalha com o intuito de fomentar a unidade em meio a uma população em que há diversidade, assim como nós. Não apenas no aspecto físico, não somos iguais uns aos outros. A questão do temperamento de cada um, somos diferentes, talvez um pouco mais acelerado, outro um pouco mais quieto, retraído, outro um pouco mais expansivo. Há diversidade entre nós, mas Paulo aqui, ele tem um propósito disso, de fomentar essa unidade, mesmo em meio a uma população muito diversa. Em outras palavras, ele trabalhou a fim de criar uma equipe, que o corpo, que a igreja em Éfeso pudesse ter esse entendimento. E aí ele vai recordar a esses irmãos acerca de suas atitudes como participantes individuais do grupo. Depois então de Paulo destacar a importância da doutrina, ele vem falar sobre a obrigação, a execução. Depois de estabelecer alguns princípios, parte para aquilo que chamamos de prática. Precisamos colocar em prática. Estabelecendo a posição, vem também o comportamento de cada um. E assim Paulo mostra como nós devemos agir, como devemos nos comportar. E é preciso sim que haja participação de todos, que haja essa interação, a prática em todos nós. Depois então ele faz uma abordagem a respeito do grupo como um corpo. Paulo insiste que há um só corpo, como nós vimos aqui, ele dizendo, há um só corpo, a partir do versículo de número 4, há um só corpo, há um só Espírito, uma única esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um único Deus e Pai. E ele então vai dizer que cada participante, a cada um desses são dados a graça e também alguns têm dons, assim como Deus distribui a igreja. Quando ele fala da unidade orgânica lá em 1 Coríntios, ele vai falar que nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé.
Mas o Senhor também, ali naquele contexto, falando dos dons, Ele diz que o Senhor distribui a cada um como lhe apraz. Nós temos aqueles que cantam e tocam, nós temos aqueles que estão lá na introdução, nós temos aqueles que estão aqui debaixo dos nossos pés, né, no ministério infantil, nós temos aqueles que saem pelas ruas, pelos cantos, levando a palavra. Todos nós, independente, mas é importante que você se encontre e se enquadre, entendendo que a partir do conhecimento da doutrina vem a execução, vem a obediência, o dever de cumprir esse chamado, e todos trabalhando para a unidade do corpo. Esta é a consciência que Paulo tenta mostrar, e é importante, que deve ser construída entre nós, a unidade em meio à diversidade. Amados, que o espírito do salmista, o Salmo 133, esteja presente em nós. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, mas é fora as quatro paredes que nós executamos a nossa missão no dia a dia. Há serviços no templo, mas a execução da missão é no dia a dia. Que possamos ser fortalecidos para juntos executarmos a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Ao entrar por essas portas, numa noite onde falamos de algo que começou numa unidade. Jesus partiu o pão. A ceia, ela nasce na comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus falou de uma nova aliança a partir de um encontro, reunidos com os seus discípulos. Hoje nos reunimos aqui essa noite, e que haja essa consciência entre nós, apesar da diversidade, mas a importância de valorizarmos a unidade, entendermos que somos um corpo. Paulo chamou a igreja de tantas coisas: de templo, de noiva, de ministério, de exército e de corpo. Para que todos pudessem entender isso, precisamos estar unidos num só propósito, porque nós servimos a um único Deus, somos de um só batismo, de uma só fé, e que possamos assim caminhar nesse propósito, e que o nosso culto, a nossa adoração, seja então também unida no mesmo propósito, de exaltar e engrandecer o Teu nome, de louvar a Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, e fecharmos essa noite juntos, participando de um só corpo, do corpo que nos traz vida, do sangue que nos purifica. Abençoa, Senhor Deus, a nossa união, abençoa o nosso encontro, abençoe cada um daqueles que entraram por essas portas, e que possa haver essa consciência entre nós, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade cantando louvores ao nosso Senhor. Essa equipe vai estar conduzindo o ministério de louvor nesse momento de adoração. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos glorificar o nome de Jesus, porque Ele venceu por nós. Nós não teremos condições de vencer, mas Ele venceu por nós, para que hoje a gente podamos ter uma vida eterna e vida com abundância. Mistério de tua glória.
deixou o céu. Deixou o céu para buscar. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare que Ele era maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Tem ninguém mais? Não tem ninguém. Glória, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino da teu, tu é a glória de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Seu é o glória, proclama a tua glória, ressuscitar, ser vivo estás. És invencível, inigualável, pra sempre teu é o reino, tu é a glória de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare sua onipotência. Maior que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome
ao teu nome. Aleluia. Ele pagou outro preço, preço de sangue, preço de sofrimento. Ele foi esmagado, ele foi escorraçado, ele foi totalmente esfolado daquelas feridas abertas por nós. Ele pagou um preço muito grande por nossas vidas, para nossa salvação. Sei que foi pago um alto preço, altíssimo, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, oh glória, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimido com teu sangue, combatendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui E pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. que por mais que as trevas dividem E nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração. Senhor, por mais que as trevas dividem E nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos. É juntos, é juntos. Unidos iremos, todos juntos, andar. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele, tudo é por ele, a honra é dele, a glória é dele. Nós louvamos para ele, nós vivemos para ele, nós existimos para ele, estamos aqui para ele e por ele. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Dele, para ele
para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare a Ele, porque dele. Porque dele, por Ele, Declaramos a sua santidade, Senhor. para Ele A tua igreja declare a tua santidade, Senhor. Aleluia. a Ele a Profundas riquezas. profundas riquezas, O saber e o conhecer. É isso que falamos ao nos depararmos com a sua grandiosidade. com insondar Oh, aleluia. seus juízos e seus caminhos. Novamente, com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e seus aleluia. A Ele a glória, a Ele a receba a glória, Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor porque Ele é grande. Aplauda o Senhor porque Ele é poderoso. Aplauda o Senhor porque Ele é grande. Ele é grande. Oh, aleluia. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de estarmos na Tua casa, meu Deus. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, meu Pai. Como é bom estar aqui na Tua casa, te adorando, te louvando, te engrandecendo. Oh, Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe com seu irmão a graça do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ok. Os juniores vão estar acompanhando, né? A tia Dalva. Depois deles participarem desse momento do louvor, é importante. A gente está envolvendo também eles nesse momento. Deus abençoe. E agora eles estão descendo. Muito bem, amados irmãos. A exemplo de manhã, eu quero aqui externar a minha gratidão pelas orações dos irmãos, a preocupação de alguns, o cuidado, né, que tiveram de mandar uma mensagem, de perguntar. O período quando eu estava com Covid, no domingo passado, não pude estar aqui com os irmãos no último culto, né, de celebração, obedecendo ali as prescrições e o período da quarentena. Mas graças a Deus, né, o Senhor pôde abençoar. A única coisa que afetou bastante, e ainda tem umas sequelazinhas, é a questão da voz. Eu fiquei bastante rouco, a garganta muito ressecada, mas eu quero agradecer. Estava falando hoje pela manhã aos irmãos que também tiveram carinho, mandaram xarope, ou lambedor, né, na linguagem nordestina. Um xaropinho bom, rapaz, com gengibre. O negócio lá é bom, Edina, não tá muito gostoso. Eu falei, toda criança tomasse um xaropinho daquele é uma maravilha. Algumas outras ervas ajudando no gargarejo, e contribuiu bastante, além daquilo que foi prescrito pelo médico. Então, diante de todas essas manifestações de carinho e a sua oração, eu quero agradecer, né, aos irmãos, e pude passar por esse período, como eu disse, apenas a questão da voz, ainda estou com um pouco de pigarro, o bichinho do ran-ran continua. Se você ver eu fazer isso com frequência, não leve em conta, tá bom? Mas ainda estou assim um pouco fanhoso também, mas obrigado pelas orações, e estamos aqui para dar continuidade à obra do Senhor, né? Passamos o período de festividade, como sempre, concluindo ali com as crianças, na terça-feira, uma igreja repleta, cheia. A criança tem essa capacidade de evangelizar, de convidar e convencer, né? Muitos chegaram e chamaram os seus coleguinhas, e os pais dos coleguinhas tiveram que trazê-los aqui, né? Fica uma lição para nós, que às vezes criamos tantos obstáculos, situações. Amados, é a pureza, é a sinceridade, a fé daquilo que nós cremos. Pela manhã nós temos estudado a palavra de Deus, expondo a epístola de João, que é, né, um tratado teológico que vai dando argumento e condição para aquele que é de Cristo poder responder acerca da sua fé. Nós precisamos, né, ter respaldo, né, e fundamento para dizer acerca daquilo que nós cremos. Estamos fazendo isso no domingo pela manhã. Hoje retornamos ao capítulo 4 da primeira epístola. E falando da importância do estudo da palavra, aqueles que se inscreveram para o CETEB, nós já vamos começar, não nessa terça-feira agora, hoje são 5, né? Não agora dia 7, hoje são 3, terça seria 5, né? Ótimo, obrigado. Mas não agora nessa terça-feira. O que nós vamos ter é na próxima quinta-feira, o momento da apresentação do curso. Toda a linha, como que vai proceder. Os dias do curso serão às noites de terça-feira, às 18 horas. Então, foi definido, nós fizemos uma enquete, consultando, e a maioria optou por terça à noite, às 18h30, antes do nosso culto. Na quinta-feira, nós vamos ter uma apresentação. Não é ainda a aula inaugural, mas você vai poder se familiarizar, ver os irmãos que vão estar fazendo, a coordenação com o nosso irmão Lucas, que vamos também ter o apoio do irmão Wanderson, na ajuda da condução desse curso, que vai
entrar no ano que vem, no ano de 2023, quando teremos a nossa formatura. Então, você que se inscreveu para o CETEB, próxima quinta-feira, às 19 horas. As aulas serão às terças, 18h30. Mas essa apresentação será na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, você que se inscreveu, se puder, compareça. É de grande importância. Você vai estar recebendo também ali todo o material didático, aquilo que vai ser utilizado. Não tudo de uma vez, porque são vários volumes, mas você já vai ter uma noção, ali um histórico, uma introdução acerca do assunto, tá bom? E que possamos ser um povo que valorize, que se dedique a estudar a palavra do Senhor. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, servindo ao Senhor com as primícias de nossa renda. A irmã Dalva, como está dando aula na escola bíblica infantil, ela já trouxe aqui o seu envelope com o seu dízimo. E se você trouxe de casa e desejar trazer aqui à frente, eu gostaria de receber das suas mãos. Amém. Na sexta-feira, pude lá receber meu ordenado, já estava lá metade do 13º, né? Dá para a gente planejar algumas coisas. E a alegria de trazer as primícias, reconhecendo que a porta que Deus abriu para a minha vida, eu tenho já 30 anos, completado no ano passado, agora eu vou fazer 31 anos dentro dessa atividade, como agente de endemias. Eu louvo a Deus pela minha fonte de renda, tenho certeza que se não fosse a graça do Senhor, né, ali não estaria. E através dessa graça, que posso assim manter o meu lar junto com a minha esposa, somos parceiro dentro daquilo que alcançamos como meta e alvo na nossa vida familiar, abençoando a vida dos nossos filhos, e a gratidão de poder servir ao Senhor com as primícias de nossa renda. Vamos orar. Senhor, nessa noite que marca o início de uma semana de demonstração de generosidade, porque separamos as ofertas, todas as ofertas, elas são designadas a missões, tanto no que se diz respeito ao trabalho da construção do centro social, que entendemos também como uma obra para acolher, para abençoar os irmãos da terceira idade. Então se trata de uma missão, e também há algumas frentes de trabalho que abençoamos, assistimos, igrejas que se iniciam, alguns eventos, necessidade de alguns irmãos, de igrejas co-irmãs, que temos a alegria de poder contribuir. Obrigado, ao longo desses 18 anos, pela fidelidade e a generosidade dessa igreja, dessa membresia que nos permite construir esse lugar, manter esse lugar e sermos também generosos para com o próximo, para com outros irmãos e outras frentes de trabalho. Obrigado a Deus pelas doações da campanha do quilo, que também tem sido de grande importância para suprirmos as necessidades daqueles que têm necessitado de uma ajuda, de um socorro, em momentos difíceis que nós temos vivido. Mas obrigado por poder também ser solidários, se compadecer, e não apenas com as orações, que é de grande importância, mas também de uma forma prática, através das ofertas, através da contribuição, da campanha do quilo, assim assistindo, abençoando o próximo. É com esse espírito que nós então entregamos dízimo e ofertas, gratos pela provisão, pelo sustento, por aquilo que o Senhor tem nos permitido viver e adquirir. Assim louvamos a Ti, agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Glória a Deus. Amém. Quero dar as boas-vindas, né? Estou vendo ali um casal ali junto do Gesian e da Karina. Sejam bem-vindos, obrigado pela visita, Deus abençoe, né? Obrigado por estar aqui conosco, né? Somos a Igreja Cristã Nova Vida em Laje. Eu sou o pastor Alain. O nosso propósito aqui é de adorar a Deus, servir ao Senhor. E essa noite nós iremos daqui a pouco participar, né, da mesa do Senhor. Mas antes de participarmos da Santa Ceia, eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja.
algo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias de festividade. Uma mensagem que eu estava até com ela no forno, caso fosse necessário, se um dos convidados, pastores que veio nos abençoar, faltasse, eu estava ali com ela, dentro dessa mesma atmosfera, desse espírito de celebração pelos nossos 18 anos aqui em Laje. Eu quero trazer uma mensagem para todos nós, falando sobre atitudes que fazem a diferença. Esse é o título da nossa reflexão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo 18. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Você chegou a abrir o capítulo 18? Amém? Só que eu não vou ler o 18. Eu vou ler o 17 a partir do 8. É porque o 8 estava presente. Mas é capítulo 17, a partir do versículo 8. Uma passagem que fala de um momento em que o povo hebreu que havia acabado de sair do Egito, no início de sua peregrinação pelo deserto, são surpreendidos pelos amalequitas, que peleja contra os israelitas. Êxodo capítulo de número 17, do versículo 8 até o versículo de número 15. Diz assim o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra o Amaleque, que amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra o Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao sumo do outeiro. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e de um outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desembaratou a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Uma palavra de oração. Obrigado ao Pai por mais essa oportunidade de meditarmos na sua palavra. Conceda-me a tua graça, Senhor, para ministrar aos irmãos e a cada um daqueles que aqui se encontram, e os que também terão a oportunidade de ouvir através do Facebook, do YouTube, da rede social, que possam entender, ó Pai, o sentido dessa mensagem, dessa palavra para a igreja, para todos nós nessa noite. Ainda em meio a um momento de celebração pelos 18 anos, embora se encerrou a festividade na última terça-feira, mas para que haja na congregação, na Igreja Cristã Nova Vida em Laje, essa consciência, esse entendimento daquilo que irei tratar essa noite com o teu povo. Assim oramos e contamos com a tua graça no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Ainda estava recente a saída do povo do cativeiro egípcio. Ainda era o início de uma jornada que durou
40 anos, por causa da dureza do coração do povo e da sua desobediência. Mas era o início dessa jornada, dessa caminhada. E alguns episódios já tinham ocorrido e marcaram o início dessa trajetória, que começou com um braço forte do Senhor libertando um povo de um cativeiro que já havia durado mais de 400 anos. O Senhor, com braço forte, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, derrotou o adversário, o exército inimigo. Depois em casa você pode rever isso a partir do capítulo de número 14. E no início dessa jornada no deserto, Deus já demonstrando o seu cuidado, a sua provisão para com o povo, para com o seu povo, que Ele escolheu para ser o povo de sua propriedade. Ele tornou as águas de Mara, que era amarga, em águas potáveis, saudáveis, para saciar a sede do povo no início da trajetória, da caminhada, isso no capítulo de número 15. E depois então Ele providencia 12 fontes de águas saudáveis, para saciar o povo, a sede do povo, e ainda 70 palmeiras, onde ali eles montaram um acampamento, gozando da sombra daquelas 70 palmeiras, quando eles chegam em Elim. O Senhor provendo, o Senhor cuidando, não obstante a rebeldia, o coração endurecido, de um povo que só murmurava e reclamava, mas à frente, então, eles começam a se queixar de fome. E o Senhor, então, no capítulo 16, você pode ver, Ele mandou maná e cordonizes, para assim alimentar aquele povo, suprir a necessidade do povo. E eles continuam prosseguindo a sua jornada, até que chega aqui o capítulo de número 17, em Refidim, mais uma vez se queixando. E não é uma murmuração de quem assim está só torcendo o nariz, não. Eles faziam questão de falar, de externar, né, de estar ali verbalizando a sua revolta, a sua rebeldia, com palavras, e palavras duras para atingir aquele que estava à frente do povo, que era Moisés. E o Senhor, mais uma vez, na sua graça e misericórdia, fala para que Moisés venha ferir a rocha. Nessa primeira ocasião era para que ele realmente ferisse. Na segunda não, era para ele falar, e Moisés acabou ferindo. Aí você sabe as consequências. Por causa daquela atitude, Moisés lá na frente, ele não entra na terra prometida. Mas aqui então no capítulo 17, os 7 versículos anteriores ao que nós lemos, está exatamente falando desse episódio. Quando então Moisés fere a rocha, e ali sai mais uma vez água para saciar a sede do povo. E o texto em questão que nós acabamos de ler, nós vemos aqui um primeiro confronto direto, uma guerra, onde eles são surpreendidos por uma tribo que nasce de Amaleque. Amaleque era da descendência de Esaú, irmão de Jacó, então, neto de Esaú. E ali vem então os amalequitas, que eram nômades, uma tribo de beduínos. Eles viviam de saquear a terra, ficavam sempre na espreita, aproveitando um povo que de repente passasse, certamente ali uma multidão. Deveria ter pessoas idosas, crianças, mulheres, tentando então surpreender, que surge então essa peleja, essa batalha, esse primeiro confronto direto. Até aqui, o povo vendo a provisão de Deus, tornando a água saudável do lugar amargo, qual era Mara, fazendo água sair da rocha, mandando maná, o pão que veio do céu, cordonizes para alimentar, mostrando a provisão, sustentando, não obstante a rebeldia e a dureza do coração. Mas agora eles têm que lutar, porque são surpreendidos por um povo, a sua primeira experiência. E em meio a esse acontecimento, nós vemos aqui alguns elementos surgir. Esse acontecimento ele é marcado por alguns elementos, e eu diria por alguns feitos, que ficam assim em bastante evidência, em destaque. Isso me vem uma pergunta. Diante dos feitos que aconteceram aqui nessa leitura que nós fizemos do verso 8 ao versículo 15,
Qual feito é o mais importante diante desse texto que nós vimos? Diante do que foi relatado aqui? Nós vimos um primeiro ato que realmente chama a atenção nessa batalha. Talvez aquilo que era, né, o termômetro, o equilíbrio, que tinha como um referencial. Houve aqui um gesto que realmente ficou como um gesto emblemático. Quem pôde perceber? Qual o gesto que ficou a princípio, assim, que ficou em evidência, destacado? Eu poderia dizer emblemático. Quantos perceberam? O que aconteceu? O que Moisés fez? Nós acabamos de ler, irmãos. O versículo de número 11 diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Ele havia dito a Josué: vai para a batalha, escolhe homens de guerra. Eu, Arão e Ur estaremos no cimo do outeiro, lá em cima do monte. E o bordão de Deus vai estar comigo. E no versículo 11 vai dizer que quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Então aqui um primeiro gesto que chama muito a atenção. Seria esse o gesto mais importante? Seria esse o feito mais importante nessa batalha? É óbvio que havia aqui uma relação quanto às mãos de Moisés com os que venciam. Penso eu, até mesmo para que ficasse claro para a congregação, para os hebreus principalmente, para o coração desse povo, que Moisés foi escolhido para guiá-los. Algo que ainda não estava muito claro para eles, não diante daquilo que Deus havia apresentado, porque tudo que Moisés falou lá no Egito aconteceu. Ainda que teve a necessidade dos episódios das 10 pragas, mas o Senhor libertou, o Senhor abriu o mar, os olhos deles viram o exército do adversário se afundando naquele mar, se afogando e sendo destruído naquele mesmo mar que eles passaram a pé enxuto. Os olhos deles viram, mas eles ainda não tinham a figura do líder, do Moisés, como representante. Tanto que no versículo 3, nós não lemos aqui o versículo 3, eles então dizem palavras duras, atacam a Moisés. O versículo 3 diz assim: tendo aí o povo sede de água, isso diante de Refidim, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então, verso 4, clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Tamanha a fúria, a revolta, a rebelião, e eles não viam. Então eu entendo que até mesmo para que pudessem enxergar e ver na figura de Moisés como representante, como um escolhido de Deus, ali esse efeito, então havia uma relação. Mas a pergunta é: seria esse feito o mais importante aqui? Porque o versículo 12, nós vamos ler novamente, diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Há uma outra versão que vai dizer que as mãos de Moisés ficaram pesadas. A Nova Versão Internacional, ela vai dizer que as mãos de Moisés cansaram. Até porque, quantos aqui conseguem ficar, 15, 20 minutos com a mão estendidas? Já é difícil, né? Aqui foi uma batalha, foi até o pôr do sol, durou quase o dia inteiro. Então, manter as mãos estendidas por muito tempo, qualquer um de nós. Moisés estava ali, era um representante de Deus, mas Moisés era um homem, sujeito a cansados, sujeito a fadiga, sentindo também a pressão e uma responsabilidade. E é nesse momento em que as suas mãos estão cansadas, que surge um outro feito. Duas figuras que estão ao seu lado, passa então a ter uma atitude, e nós podemos agora ver aqui um outro feito, uma outra atitude. Dando continuidade ao verso 12, ora as mãos de Moisés eram pesadas, por isto tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Aí vem aqui uma outra atitude,
proveniente de Arão e Ur, que diz o texto: Arão e Ur sustentava-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Seria então agora esse feito? Porque quem é uma pessoa para que sozinha possa fazer um grande acontecimento ao ponto de trazer uma vitória ao povo sobre um exército ou sobre uma tribo que já acostumada com guerra? Essa é a primeira experiência desse povo em um confronto direto, em uma batalha. Eles nunca haviam lutado. Eles eram prisioneiros, cativos há mais de 400 anos. Essa geração que ali estava não tinha noção nenhuma de guerra, de luta, de batalha. Seria então agora a atitude desses dois homens que então mantém a mão do líder de Moisés estendida de pé? Seria então esse feito o de mais grande importância aqui? Mas o interessante que os versículos 10, anterior ao gesto de Moisés ao estender as mãos, e o versículo 13, vai falar de Josué e de um outro grupo de homens que foram separados para a peleja. O versículo 10 disse assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. O versículo de número 13 diz: e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Ora, o que adianta ter mãos erguidas? O que adianta ter dois homens sustentando a mão de Moisés, se não tivesse alguém lá no confronto direto, no mano a mano, cara a cara, numa guerra cujos conceitos eram diferentes dos de hoje? Então era espada, era lança, era braço, era luta, era um confronto direto. Surge aqui então outras atitudes, aqueles que estavam realmente no combate direto, Josué e esses homens escolhidos para lutar. Eles estavam no confronto. Então, será então esse feito o mais importante nessa trajetória? Em todos esses acontecimentos? Certamente, irmãos, ficaríamos aqui, num círculo vicioso. É lógico que a gente entende que o poder, a graça, o Senhor estava presente. Deus deu a vitória. Moisés, quando vai ao cimo do outeiro, junto com Arão e Hur, ele diz no versículo de número 9, a Josué: peleja, porque amanhã, parte B, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus, longe de ser um instrumento mágico, uma coisa mística, poderosa, ao ponto das pessoas adorarem e atribuir a vitória ao bordão, ou aquele cajado que ele segurava na sua mão, embora fosse um instrumento, um objeto que acompanhou Moisés, desde o momento em que ele foi chamado, quando o Senhor falou com ele em meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia, e ali acompanhou em algumas empreitadas ao homem de Deus, operando prodígios e milagres diante do rei Faraó. Sim, certamente esse objeto estava presente, mas não se trata aqui de um amuleto, de uma figa, de uma espada de Jorge, algo que você possa ter e dizer: isso daqui é que é a minha proteção, isso daqui é que faz a diferença. Então não era o bordão, um instrumento mágico, mas sim, como um ensinamento para aquele povo, uma outra lição para eles, entender que era um símbolo do envolvimento pessoal e poderoso de Deus. E os braços de Moisés que se estendiam, significava um apelo ao Senhor, porque na verdade, o grande vencedor, aquele que deu o respaldo e condição ao povo, era o Senhor dos Exércitos. E ali, ao estender as mãos, ele está declarando a sua total dependência. Então, qual feito é o mais importante? A questão, a lição aqui a ser tirada para nós, em primeiro lugar, é que cada um tinha a sua tarefa a cumprir. Cada um tinha a sua tarefa. E não há mais importante.
a mais significante, a que devemos aplaudir, a que devemos realmente condecorar e dizer como um ato de bravura. Não. E outra coisa dentro desse aspecto de entender a tarefa a ser cumprida, cada um aceitou a sua responsabilidade. Moisés tentou até fugir quando o Senhor falou com ele, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele viu aquela sarça que estava em chama, mas não se consumia. Ele foi se aproximar. A história do chamado de Moisés. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E ali o Senhor então vai comissionando o chamado de Moisés. Ele tentou fugir, arranjou algumas desculpas acerca da sua fala, da sua voz, que ele era gago, né? Até Deus foi muito paciente com Moisés, mas ele entendeu e ele aceitou a sua responsabilidade. Assim como Arão e Ur tinham a sua responsabilidade, assim como Josué e os homens que foram para o enfrentamento, o confronto direto com os amalequitas, né, ou com o povo de Amaleque, também aceitaram a responsabilidade. Amados irmãos, igreja, a vida que nós aqui vivemos, hoje eu fiz questão de ler o texto lá de Efésios, no início, né, do nosso culto, Paulo falando da importância da unidade para que os irmãos em Éfeso pudessem entender que apesar da diversidade era necessário manter a unidade, porque todos são importantes nesse processo. E quem nos sustenta e nos fortalece é o Senhor. Durante esses dias de celebração, pensando acerca da trajetória, da caminhada, fiz reflexões acerca da minha vida. E quero partilhar, abrir o meu coração com os irmãos, traçando até mesmo uma linha histórica, falando um pouco da minha vida e a importância da sua vida nesse contexto de igreja, de comunidade, onde ouvimos aqui, ouvi dos lábios do pastor Márcio, eu não estava presente, mas quero agradecer os irmãos da equipe técnica que fizeram o culto ao vivo, tanto pela manhã quanto à noite, e tanto Márcio quanto à noite, pastor Antônio falando da idade de 18 anos, representando então agora uma maior idade. Isso é importante, porque algumas práticas e atitudes que tivemos outrora, e que eu também tive, podemos considerar algumas questões, e até mesmo alguns erros, porque quando menino, agimos como menino, como parafraseando o que Paulo disse, mas é necessário a gente crescer e começar a ter uma maturidade. Em março desse ano eu completei 22 anos de ordenação pastoral, mas a experiência de pastorear, de conduzir um povo, um rebanho, né, uma membresia de uma congregação, de uma igreja, já vivo essa experiência há 25 anos, pois aos 26 anos, com 2 filhos, um com 2 anos e outro com 6 meses. Você que tem filho pequeno, crianças não nos impedem de fazer a obra de Deus. Eu não sabia dirigir, eu não tinha carro, eu saía daqui para Seropédica, isso com 26 anos. Eu 26, Rosilene 25, na ocasião também trabalhando, né, o nosso trabalho secular. Aos domingos, para não ficar um desgaste muito grande, nós fazíamos o culto pela manhã, os irmãos saíam da igreja, a gente limpava toda a igreja para o culto à noite, fechávamos, descíamos a porta na rua Volta Redonda. Eu fui para a Seropédica no finalzinho de 97, tinha 26 anos, no finalzinho de 97, para dar continuidade a um trabalho que havia começado com o irmão Alan Gante. Ainda um jovem, solteiro, ainda namorava a Tatiana, e surgiram outras situações, até mesmo dentro do propósito, da sua finalidade. Pastor Antônio estava num processo, né, cuidando da sua saúde, ele estava num spa, e pastor Evelásio estava à frente da igreja em Paracambi. Nós tínhamos um ponto de pregação que eu estava dirigindo lá em Mendes, na casa do irmão Isaac e da irmã Sônia.
E de repente o irmão Alan Gandhi não pode dar continuidade. O pastor Everlázio me chama, entra em contato com o pastor Antônio, que ele não podia vir aqui, e faz, esse remanejando, me enviando como missionário para cuidar dessa igreja, desse povo que estava ali há 1 ano e pouco, na rua Volta Redonda, quase lá em frente, do outro lado, em frente, mais ou menos assim, a rua fica quase em frente ao CIEP, lá em Seropédica. Lá começou o trabalho quanto igreja. A primeira reunião foi em Santa Sofia. Um domingo desses da nossa celebração esteve aqui a irmã Lúcia, a Ana Nery, e o trabalho começou na casa da irmã Raquel, foi o primeiro culto, na Rua das Almas, Rua do Cemitério. Na Rua das Almas, Deus começou a fazer um trabalho lá em Seropédica. Aí depois foi a igreja lá em Seropédica, na Rua Volta Redonda. Hoje tem uma igreja em Santa Sofia, que é o pastor Cláudio que está à frente. E ali então fui para dar continuidade. E como eu disse, não tinha carro, às vezes contava com a ajuda de um irmão que foi uma bênção na minha vida. Muitas foram as vezes que eu batia a minha cabeça no teto de um Fusca. Se o Fusca falasse, era o Fusca do Silvan. Tem uma marmoraria ali no bairro da Capinheira, no Quilombo, ali no BNH, foi um irmão que foi muito generoso, me abençoou muito. Às vezes, quando o Silvan podia, eu tinha oportunidade de vir em casa, mas na maioria das vezes era assim. Eu e Rose, a gente acabava o culto de manhã, limpávamos toda a igreja, botava as crianças para dormir, almoçávamos numa pensão que tinha ali próximo. E contamos com a colaboração de muitos irmãos, o saudoso irmão Cláudio, que veio a ser esposo da irmã Lourdes, que congregou aqui conosco, Lourdes Basto, durante um tempo. Irmão Eduardo, que hoje mora em São Paulo, esposo de Rose. Irmã Tereza, que é uma baita de uma confeiteira, fazendo aqui propaganda para a irmã. Foram pessoas que me abraçaram. Seu Stork, pai da Lucimar, que era o dono do terreno, que hoje é a igreja que o pastor Ricardo pastoreia. E ali então, em 98, começamos a fazer uma campanha para comprar o terreno. Na ocasião, o pastor envolveu um carro que ele tinha para a entrada, fizemos uma campanha. Hoje eu estava olhando, eu tenho esse caderno dos irmãos que fizeram parte da campanha da compra daquele terreno que hoje é a igreja sede da igreja de Seropédica. E em 99 nós entramos para aquele lugar. Fizemos apenas um espaço, quase que no meio do terreno, no intuito de no futuro, como o pastor Ricardo assim fez com muita excelência, dando continuidade à construção do templo. Muito bem, eu estava ali feliz da vida, alegre. Em 99, no dia 17 de dezembro, fui ordenado a diácono, estava como missionário lá, já há 2 anos, ordenado ao diaconato. Mas em janeiro o pastor Antônio me chama para uma conversa. Eu lembro como se fosse hoje no sofá da casa que ele mora. Sua mãe, saudosa irmã Marta, ainda era viva. E pastor Everlázio, diante de uma promoção que ele havia recebido na Caixa Econômica para ser gerente, o principal, e com isso a demanda do seu tempo estava um pouco mais apertado, e o pastor estava precisando de alguém que o assistisse. E ele falou: Alain, vou estar te indicando, eu já havia passado pela escola de missões, o trabalho ministerial, em 99. Aí no dia 30 de março de 2000, fui ordenado a pastor. E aí então poderia pensar agora, poxa, já compramos o terreno, construímos, vamos lá para dar continuidade à obra, eu sou o pastor da igreja, até porque a igreja que tinha um missionário, agora tem um diácono, mas na hora de ser o pastor, eu fui ordenado no dia 30, numa quinta-feira. No sábado fiz o meu primeiro casamento, não é mentira não, 1º de abril. E no dia 2, eu estava me despedindo da igreja de Seropédica. Dia 2 de abril de 2000. Retornando a Paracambi. Depois de 2 anos e meio. Para então estar ali apoiando, ajudando o meu pastor, diante dos desafios naquele momento na igreja. E me deparo com uma juventude que já tinha tido uma experiência de liderar essa juventude durante 5 anos, no período em que eu fui solteiro e recém-casado. E eu chego lá e encontro, de fato, 4 cabeças. Não que a juventude apenas tinha 4 jovens, mas ficou ali algo estigmatizado, como se fosse a maldição dos 4. E a primeira mensagem que eu prego no sábado, dia 8 de abril de 2000, é exatamente quebrando a maldição dos 4.
E eu falei sobre a vida de Daniel e os seus 3 amigos, falando de um outro quarto, para iniciar uma nova trajetória naquele lugar. Naquele ano de 2000, era uma tradição dentro da nossa igreja de ter retiro de carnaval. E até aqui, desde 1988, quando foi o primeiro retiro da igreja, que a igreja começou em 87, mas o primeiro retiro foi em 88, sempre teve retiro. Mas naquele ano de 2000 não teve retiro, porque ficou estigmatizado aqueles 4. Na ocasião, na liderança, fizeram um evento para encerrar, em dezembro de 99, o encerramento da juventude, e só apareceu aqueles 4. Mas tem coisas que a gente precisa de entender, e assim a gente vai aprendendo. O pastor não entendeu que aquele dia foi o dia do casamento do Alan Gandhi, que tinha uma conexão muito grande com os jovens. E como marcar um evento, um encerramento no dia de um casamento de um jovem que sempre teve uma boa interação e fazia parte da juventude. Então foram aqueles 4 jovens, e a partir dali eu comecei um trabalho, quebrando a maldição dos 4. E no ano seguinte fizemos um retiro, voltamos a fazer retiro em Sacra Família, depois 2 anos seguidos em Morro Azul, até que em 2004, novamente agora eu deixo a juventude, essa experiência eu já vivi agora como um pastor, à frente da igreja, ainda com criança pequena, na frente, melhor, da juventude, tínhamos lá o pastor Antônio, o pastor Evelásio, mas eu junto dos jovens, e a gente fecha esse ciclo num hotel, Quantos aqui tiveram a oportunidade, acho que meus pais tiveram, no Hotel Fazenda Imperial, Natália também foi, não sei quantos anos, 2000 você já estava lá, Natália. Um hotel muito lindo em Valença, e ali então eu estava terminando mais um ciclo à frente da juventude, 2004, passando por Demétrio e por Duda, que estaria dando continuidade. Nós tínhamos o segundo culto com maior frequência dentro da igreja. Quando o culto da juventude estava vazio, tinha entre 80 e 90 jovens. Na maioria das vezes, os nossos sábados, é de 130 a 140 jovens, todo sábado, presente ali no culto. Fazendo essa passagem. E dando agora continuidade, ali à frente dos introdutores, até que começa aqui também a igreja, em 2004. E no final de 2005, uma vez que o pastor Emerson estava ainda no período militar, e não renovando uma licença que ele havia conseguido, adquirido na Marinha, impossibilitou dele dar continuidade na regência da igreja. Eu até fazia alguns cultos, trouxe algumas séries de mensagens, por exemplo, o Pai Nosso, eu pregava aqui nas noites de quinta-feira, mas a regência da igreja estava sob a liderança do pastor Emerson. E não podendo mais dar continuidade, o pastor Antônio chega e fala: Alan, estou precisando de você. Eu falei: o que o senhor quer, pastor? Uma vez ele já me tirou de lá, eu estava começando a ter gostinho de ter um rebanho, pastorear os irmãos. E agora estou ali na igreja, os meus filhos, já agora um pouco mais crescidinho, atuando. Eu não, preciso que você fique agora de forma definitiva, a princípio, na regência da igreja em Laje. E são quase 17 anos que aqui estou, irmãos, servindo a vocês. Servindo a Deus e com muita alegria de servir a vocês. Então, é uma trajetória pastoral que, embora de ordenação tem 22 anos, mas como eu disse, de uma experiência de lidar com o povo há 25 anos, aprendendo. E estou aqui hoje na mesma situação do que os irmãos, vivenciando esses 18 anos, chegando a uma idade que é de grande importância entendermos que é preciso a gente avançar e ter maturidade. O pastor Alan também precisa crescer, mas crescer com vocês. A exemplo da história narrada, o texto que nós lemos aqui nessa noite, um líder, ele não cresce sem contar com a ajuda dos seus colegas de equipe, de ministério. Eu sou grato a Deus, porque assim como lá em Seropédica eu citei o nome de algumas pessoas, assim como na juventude, em Paracambi, no segundo momento, eu encontrei jovens que me ajudaram muito, e alguns acompanharam, seguiram aqui para Laje. Outros eu pedi para que não viesse na ocasião. Em algum momento eu até me arrependo,
porque eles acabaram indo para outras igrejas, né? Mas ainda bem que foram para a igreja, né? Não foram para o mundo, mas isso acontece. A gente não domina, o membro... Eu tenho o hábito de dizer, eu só posso ser pastor daquele que se sente ovelha do meu pastoreio. Eu não posso obrigar você me ver e ter eu ser o seu pastor. E às vezes é necessário realmente isso, que você caminhe num lugar onde você vai se identificar ali. E entender a importância de ter um pastor e de ter uma liderança, mas enxergar e vê-lo como um homem, que também é de carne e osso. E é exemplo de Moisés, tem hora que sente o cansaço, o peso. As mãos de Moisés ficaram cansadas, pesadas. Um líder, ele não cresce sem contar com a ajuda de equipe. E como eu já relatei, eu encontrei aqui uma base, uma estrutura. E 2 homens que me ajudaram muito e continuam sendo importantes. O diácono Sebastião e o diácono Braga. No decorrer da caminhada, o de chamar outros para ajudar e compor essa parte de equipe à frente de uma linha ministerial. O Ronaldo veio somar, nos abençoando. Mais tarde, também o diácono Aurimar, meu pai, que eu relutava em certas situações, porque é desafiador você ser o pastor. E eu tenho um carinho muito grande com a minha família e eu separo muito bem. Lá na casa, na rua Umbelina Gomes Coelho, número 28, eu sou o filho da dona Nilda e do seu Claudecildo Capu. Eu sou o irmão da Bernadette, da Sheila, que está fazendo aniversário hoje, igual a irmã Belle. Está completando mais um ano de vida. Hoje, uma das minhas irmãs, a Sheila, está fazendo aniversário hoje. Então, eu sou o tio. E lá eu sento assim, eu sou o tio da Natália. Essa é a nossa relação quanto família. É desafiador você estar aqui e ser pastor da sua mãe e do seu pai. E muito cuidado eu tenho com isso, porque a igreja se gera e se cria muitas situações daquela questão de um nepotismo dentro da igreja. De você começar a separar e ter pessoas apenas que faz parte. Não, quem é aquele dali? Ah, não, ele está ocupando aquele cargo porque ele é filho do pastor, ele é o pai do pastor, ele é a irmã do pastor, ele é a esposa do pastor. A minha esposa hoje está, depois de substituir a Jussara, que por muitos anos esteve aqui dedicando, e a tarefa é árdua. E hoje, há muito tempo, ela está tentando, assim, sair da coordenação, porque assim como todas as mulheres aqui presentes, minha esposa também trabalha fora, tem as suas atribuições domésticas, como a mulher que cuida do lar, e é desafiador, porque há 35 anos, nós vamos fazer agora, no dia 26 de julho desse mês, 35 anos que passamos pelas águas. E desde lá de Nova Iguaçu, Rosilene trabalha no departamento infantil. Eu vim para cá, fiquei quase 2 anos sem a minha mulher, porque o pastor Antônio não liberou. Até que, graças a Deus, surgiu lá a Milane, e pôde dar continuidade ao trabalho. E, enfim, o pastor Velasco que teve que interceder, junto ao pastor Antônio, para que liberasse o Rosilene para vir aqui, para ser membro aqui na igreja. Eu fiquei aqui os 2 primeiros anos sem a companhia da minha esposa, que ela estava lá na coordenação. Então, sempre tive muito cuidado quanto a isso. E o pastor Antônio chegou dentro de um curso que os irmãos participaram com o pastor Maico, sobre o diaconato. Falou: Alain, você não pensa em outras pessoas? Falou: Alain, e o Capu? O pastor Antônio é apaixonado pelo meu pai. Eu sei que vira e mexe, ele chega lá na sala e senta: volta para lá. Eu falo: pastor, não adianta só ficar dando cantado do meu pai, não. Ele é de Laje. Ele é de Laje. Mas de vez em quando ele está lá tomando um cafezinho, participando, eu louvo a Deus, porque ele faz esse papel, como eu disse, quando eu estou na casa eu sou o filho, eu estou na casa da minha mãe, e eu louvo a Deus, porque vai lá e se apresenta, assim como pastor. Muitas são as vezes, o diácono José Luiz, que agora está aqui somando com a gente, esteve presente na minha casa, na casa de Bernadette, fazendo esse papel pastoral, Não é porque santo de casa não faz milagre, não. Mas eu me sinto bem assim, porque eu gosto, na casa da minha mãe, de ser o filho, de ser o irmão, de ser o tio. Mesmo sabendo que eu sou pastor deles. Mas ali eu quero ficar como gente,
normal, porque eu sou normal, né? Sou gente, e eu preciso disso. Assim eu convivo com meus filhos, com a minha esposa, nessa relação, porque é desafiador esse trabalho, essa missão. Mas como eu disse, cada um aqui tinha a sua tarefa a cumprir, e cada um aceitou a sua responsabilidade. Eu aceitei essa responsabilidade, e esses são os desafios. E às vezes tudo isso vai passando pela nossa cabeça. Então o pastor Antônio falou: por que então você não ordena? Eu falei: então tudo bem, pastor, eu vou fazer isso. Mas eu tenho sempre esse cuidado, e eu louvo a Deus pelos meus familiares, pelos meus pais, pelos meus irmãos e sobrinhos que aqui congregam, no caso a irmã Bernadette, sobrinha Natália, né? Tem lá o Patrick, que se agregou à família, também sobrinho, e aí vai crescendo, né? Tem o Arthur, tem o Heitor. Eu louvo a Deus pela vida desses que são meus familiares, mas estão aqui caminhando. É bom a gente ter a família, mas sempre com esse cuidado, para que as pessoas saibam que aqui não há maior, não há o melhor, não há o mais importante. E o líder, o pastor, ele cresce junto com uma equipe. E assim como estavam lá Josué e os demais na batalha, assim são todos nós, assim são vocês. Mas é importante que tenhamos essa consciência que há uma tarefa para cada um de nós, e as atitudes, elas fazem diferença. Cada um aceitou a sua responsabilidade. Para darmos continuidade, irmãos, para atingirmos uma maturidade, é preciso que cada um entenda isso, a sua tarefa, e aceite a sua responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade. Não importa se é Moisés, o líder, um pastor, se é Arão e Ur como diáconos ou como líderes de departamentos, ou se são Josué e os batalhadores do dia a dia. Vocês que são tão importantes, qual é o feito importante? O mais importante é aquilo que nos une e que nos traz este lugar. E hoje nós temos a oportunidade de participar, porque como eu li no início, há um só povo, há um só rebanho, há um só pastor, há um só Senhor, há um só Espírito, igreja. Há um só batismo. E o Senhor Salvador de nossas vidas, que nos traz e nos reúne neste lugar para participarmos da mesa. Mas é importante que haja essa consciência, que cada um foque naquilo que tem que fazer. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você que está aqui, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade. As suas atitudes fazem diferença. Ela é importante, sim. Não importa o lugar que você esteja, não é o lugar que vai determinar. O que importa é que todos possam compreender essa missão, assim como o povo em Refidim compreenderam e entenderam que a fraqueza de um seria a fraqueza de todos. Todos iriam perder se ficasse assim. O problema é de Moisés, ele que chamou a gente para esse negócio. Arão e Ur está lá com ele, é o suficiente. Vamos deixar os diáconos, tá bom, diácono é para isso mesmo, tem que estar lá segurando a mão do líder. Mas não, Josué e os homens batalharam, guerrearam, e puderam então entender que o que estava em jogo não era o prestígio, não era a causa, não era o mérito de um homem, não era o mérito de um líder, não era trazer à evidência a vida de Moisés, os méritos não eram individuais, o que estava em jogo era a existência do povo. Irmãos, atingindo uma idade de 18 anos, partindo para uma maturidade, o que está em jogo é a nossa continuidade quanto rebanho, quanto o corpo de Cristo, quanto ovelha do Senhor, e que cada um entenda o seu papel e a sua responsabilidade, e compreenda que nós temos um foco, nós temos uma missão, algo a fazer, e com a graça de Deus,
nós seremos mais do que vencedores. Nós iremos dar continuidade e prosseguir, porque essa obra, ela é do Senhor. E Deus escolhe a cada um de nós e distribui os dons, como ali Paulo falando em Efésios, a cada um. Como em Coríntios ele diz dos dons espirituais, que ele distribui cada um como lhe apraz. Mas o que precisamos ter é esse sentido de corpo. E entender que não é o mérito de um. Não é o caminho. Não é o crédito sozinho do pastor Alain. O que está em jogo aqui é a continuidade da igreja, do povo. E que possamos estar juntos nessa jornada. E entender a nossa missão, a sua responsabilidade. Todos nós, assim como eu tenho. E sei que a quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés foi cobrado. Mas ele aceitou aquela responsabilidade. Eu aceitei essa responsabilidade. E eu estou aqui. Mesmo sabendo que não sou forte o suficiente. Também a mão pesa. Mas eu louvo a Deus. Porque eu posso contar com colaboradores. Com irmãos que sustentam e ajudam. Mas a obra é para ser feita por todos. E que cada um dentro, né, do seu chamado tenha a sua atitude. Não fique num estado de inércia. Não decrete o seu fim nessa história. A obra que o Senhor começou, Ele leva a bom termo. Mas que seja um despertar para que possamos estar juntos. Aqui não é o mérito de um. Não é a glória de um. É a vitória de todos. E que em Cristo possamos prosseguir e ser mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E que você entenda que você é importante neste lugar. E Deus te chamou para que juntos sermos igreja, sermos o corpo de Cristo. E alcançarmos essa vitória. Nós vamos participar da mesa. Paulo diz sobre discernir o corpo. Qual tem sido o seu conceito, o seu pensamento acerca disso? Como está a nossa relação? Seja com o pastor, seja com o irmão. Como nós temos entendido isso? Não pode haver entre nós rivalidade, disputa, competição. Nós precisamos estar unidos. Entender que somos um só corpo, um só povo, que serve a um único Deus. Eu te chamo a participar da mesa essa noite. Ao ouvir essa palavra e ter essa consciência, quanto membro do corpo de Cristo. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra. Eu louvo a Deus pela minha vida. Ao longo desses 35 anos de batismo que vou completar nesse mês, dessa experiência de 25 anos, mesmo sendo 22 ordenado, mas há 25 anos, tendo a experiência de estar diante de uma membresia, de um povo, continuo sendo um discípulo, um aprendiz nessa caminhada. E agradeço, Senhor, porque nunca estive sozinho. Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela minha esposa. Ao longo desses 28 anos de casado, que vamos completar também nesse mês, no dia 16. Uma companheira fiel, amiga, uma ajudadora no lar. Te agradeço pela vida dos meus filhos, que nasceram ao longo desse período, e que servem a Ti na sua casa. Te agradeço, ó Deus, pela trajetória, seja em Seropédica, seja em Paracambi, e agora quase 17 anos aqui em Laje, me identificando com esses irmãos. Obrigado pelos meus familiares, pelos meus pais, sobrinhos, irmãos que entendem e conseguem separar a figura do tio, do irmão, do filho. E quando estamos nesse contexto, me veem como seu pastor. É desafiador,
porque eles conhecem o tio, eles conhecem o irmão, e a mãe conhece o filho, sabe das minhas particularidades, conhece os meus defeitos. E aqui estou diante de uma igreja onde não sou e nunca tive pretensão de ser o grande líder, o superstar, o suprassumo, o homem infalível. Não, sou de carne e osso, com emoções, com sentimentos. Se tive acertos, a glória é sua, e agradeço por aqueles que me ajudaram a acertar. Se cometi erros, e certamente eu errei e cometi, peço perdão, e que eu aprenda as lições da minha imaturidade e das falhas que cometi. Mas eu não posso olhar para trás, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que diante de mim estão. E nós somos um povo chamado a olhar para frente. Não fique olhando o passado, irmão. Não fique olhando a história como um saudosista, a ponto de lamentar. Se formos trazer as coisas passadas, vamos trazer como quem traz à memória aquilo que nos dá esperança, mas não lamentar o que ficou para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daquele que olha para trás. Nós precisamos viver o hoje e entender que o amanhã pertence a Deus, e por isso precisamos continuar olhando para Ele. E você foi chamado, você é importante nessa história. Os seus feitos, assim como foram os feitos de Moisés, que estendia a mão, assim como foram de Arão e de Ur para sustentar as mãos de Moisés, assim como foram de Josué e os demais homens, todos aqui são importantes nessa trajetória. E não lutamos para a glória de um, a não ser a glória de Deus. Não lutamos para que um tenha o mérito e seja reconhecido, mas juntos entendemos que somos mais fortes, e quem ganha é o reino de Deus, quem ganha é a obra do Senhor, e nós fomos chamados para avançar. Que essa noite, ao tomarmos o pão e o cálice, que possamos orar e dizer: Senhor, ajuda-me a avançar nessa batalha, porque os amaleques continuam surgindo, os amaleques dos nossos dias continuam surgindo, são os adversários, os inimigos de nossa alma, o mundo, a nossa própria carne e o diabo, o nosso adversário. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não pode haver competição, não pode haver partidarismo, não pode haver acepção de pessoas entre nós. O que precisamos é estar juntos, porque nós somos um corpo, membros de um corpo, cujo cabeça é Cristo. E hoje nós estamos aqui reunidos para participar da sua mesa. E que ao tomarmos o pão e o cálice possamos dizer: Senhor, ajuda-me a cumprir o meu chamado e a minha missão. Que o Senhor te renove nessa noite, que o Senhor te restaure. Você que não teve oportunidade de estar aqui, mas vai ouvir essa mensagem através da rede social, e você que é membro dessa igreja, recebe essa palavra. Hoje você não está aqui, mas você não está de fora, você pertence. E você é importante para esse contexto de darmos continuidade, porque a fraqueza de um pode se tornar a fraqueza e a derrota de todos. Mas se estivermos juntos, unidos, o nome do Senhor vai ser glorificado, e todos seremos vencedores em Cristo Jesus, e vamos poder erguer o estandarte. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a tua bandeira, igreja, o Senhor é a nossa bandeira. E que assim prossigamos juntos, fortalecidos, e que ao tomarmos do pão e bebermos do cálice, vire para cá os elementos, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, possamos ser fortalecidos e entendermos o propósito pelo qual Ele nos chamou e nos escolheu. Jesus, Ele disse: não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi para que vá e dei frutos. Esse é o chamado, para frutificarmos. Que toda inutilidade, que toda esterilidade caia por terra nessa noite, no nome de Jesus.
e que cada um de nós, como árvore que somos, ou como galhos presos à videira verdadeira, possamos frutificar. O Senhor te chamou para frutificar. Que essa noite ao participamos da mesa para uma frutificação, e que o pão e o cálice aqui que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo venham ser esses elementos presentes que nos nutre, que nos fortalece para continuarmos a missão, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Recebei os elementos para participarmos da mesa. Enquanto você recebe, esperai uns pelos outros. Venha, participe. Vem cear, o mestre te chama para o fortalecimento e continuidade à missão. Em nome de Jesus. Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor suportou, ele carregou nossa cruz, nas mãos, sem força sofrer, naqueles momentos de dor, chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto, ao sorrir o amor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Ele tanto amou, suportou, ele carregou a nossa naqueles momentos de Alguém porventura foi esquecido dos elementos? Glória a Deus. Diácono Zé Luiz, conduza este momento da ceia. Graças te damos, ó Senhor, por sua bondade, por seu amor, por sua entrega, Deus, naquela cruz, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ó Deus. Obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, que entregou seu Filho por amor às nossas vidas, por amor à sua igreja. E nós hoje somos servos do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Obrigado, Deus. Jesus, ele pegou o pão, partiu, deu ao seu discípulo e falou: esse é meu corpo, que foi dado por nossas vidas. Em memória do Senhor, estamos aqui nesta noite.
em memória de Deus, em memória do bondoso Deus. Não podemos esquecer que a nossa bandeira é o Senhor. O nosso bem maior é o Senhor. Nosso bem maior é Deus, o Todo-Poderoso, que guerreia nossas guerras e que nos faz mais que vencedores, como foi falado nesta noite. Ele partiu o pão, deu ao seu discípulo e disse: é meu corpo, comei em memória de mim. Comamos todos em memória de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito é o Senhor, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, seja louvado, Deus. E Jesus, depois de haver ceado, pegou o cálice, deu ao seu discípulo, disse: este cálice é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. Sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue da nova aliança em Cristo Jesus. O vinho novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. No seu sangue derramado, como a irmã orou, no do louvor, o Senhor foi moído, o Senhor foi machucado, o Senhor foi cuspido, mas em momento algum houve murmuração. E ainda naquele ato, naquela cruz, o Senhor perdoou aquelas pessoas. O perdão, o amor tem que estar envolvido na igreja de Deus. O amor e o perdão tem que andar junto com a igreja de Deus. Ele abençoou o cálice, deu ao seu discípulo e mandou que bebesse, que bebamos deles todos, para a honra e glória de Deus. Bebamos todos, irmãos. Glória a Deus. Ser louvado e exaltado. Bendito é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Ao vá e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas há uma promessa maior, igreja. E quando enfim, e aí é que nós devemos ter essa visão, a esperança do grande dia, do grande encontro. Portanto, prossigamos juntos, unidos, ao alvo maior, igreja. Eita glória! Seca
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso ter no amanhã. Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória, oh, aleluia, glória, glória sejam dadas ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Terça-feira, reunião de oração, 7h30. Porém, toda terça aqui, posterior ao domingo de ceia, também teremos a ceia do Senhor. Os setebianos, quinta-feira, para a apresentação do curso às 19 horas. No próximo domingo, às 9 e às 19, estaremos aqui. Bom é poder contar com a sua presença. Que bom que você veio. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua vida. Irmã Beli, parabéns por mais um ano de vida. Os irmãos aí que vão estar celebrando nesse mês de julho, que o Senhor continue completando a obra na vida de cada um de vocês. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Como diz o bom e velho hino, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E nós somos gratos porque o Senhor nos permitiu entrar por essas portas, ofertar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, cultuar a Ti, ouvir a Tua palavra, participarmos da Sua mesa e sairmos daqui com essa consciência de corpo, de estarmos juntos, da nossa missão, da nossa responsabilidade. Seja com os irmãos que não puderam vir, os que estão se restabelecendo por causa das cirurgias que passaram, Senhor Deus, toma nas suas mãos. Obrigado a Deus pelo restabelecimento do Nelson, o pai e o cunhado do irmão Dil e do irmão Mazinho, toma nas suas mãos. Ó Deus, eu oro pela vida do Felipe, esposo da Elaine. Meu Deus, ajuda, Senhor, fortaleça a fé de Elaine para continuar, a Deus, nesse propósito. Os dias têm sido difíceis, os resultados não são animadores, mas a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Cuida da vida do Felipe e que o coração dele, o mais importante, a sua alma seja curada e ele se renda à Tua presença. Deus, muito obrigado por aqueles que aqui estiveram. Muito obrigado por esses irmãos. Muito obrigado por aqueles que vão ouvir e entender, ó Pai, a importância dessa palavra, para darmos continuidade à nossa carreira e à nossa vida cristã. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Leva-nos em paz, nos abençoando, nos dando o restante de noite abençoado, uma semana proveitosa e produtiva. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.